Oi galerinha da minha internet, pessoal muda fora, meu nome é Agatha, eu sou brasileira que mora aqui na Noruega e hoje especificamente eu gostaria de trazer vocês comigo para um vlog porque hoje eu tenho uma consulta no médico e eu queria mostrar para vocês um pouco de como é ir para um médico aqui na Noruega. Então eu espero que vocês gostem, então venham comigo para saber um pouquinho como é a vida aqui na Noruega e como é ir ao médico. Como vocês já conhecem, aqui é a paradinha de ônibus, terminal, e eu vou pegar meu ônibus aqui, eu tenho que checar o horário, mas eu creio que tá uns 5 minutos para poder chegar, então vamos lá. Gente, quando a gente chega na parada, a gente tem essa placa, que é um telão na verdade, que ela vai mostrar os horários e os lugares que os ônibus estão saindo, estão chegando. Não sei se vocês vão conseguir pegar. Eu tenho que pegar esse primeiro da lista, que vai chegar daqui. Tá falando que tá estimado de 6 minutos de chegar aqui. E é esse que a gente vai pegar para poder ir pro hospital. Eu acabei de descer do ônibus, estou aqui em frente ao hospital e dentro de alguns minutos eu vou entrar, mas antes eu queria mostrar para vocês a paisagem dessa região, que ela assim é estupenda. Toda vez que eu venho para cá, eu fico assim maravilhada. É uma região super bonita. Hoje especificamente está fazendo um pouco de sol, tá fazendo o quê? 13 graus, então tá um clima fresco na verdade. Montanhas maravilhosas, os ônibus ali, e aqui é o estacionamento do hospital. Se eu viro mais um pouquinho, vocês conseguem ver o hospital. Então assim, é um hospital novo e, como eu ia falando, é um hospital novo, ele foi construído, já tem... Construído bem recente, não sei ao certo quão recente é. Porque assim que eu cheguei na Noruega, há meses atrás, já estava todo construído. E uma parte estava ainda sendo construída, sendo finalizada, na verdade. Não estava totalmente construído, mas tinha uma parte que tinha que ser finalizada, que era a parte da psiquiatria. Esse hospital, ele recebe pacientes oncológicos, recebe pacientes que sofreram alguma forma de traumatismo. E assim, existem algumas polêmicas pertinentes a essa parte desse hospital. Esse hospital é um hospital muito grande, de porte grande, porque recebe pacientes com diversas
acometidos de diversas doenças. Ou seja, nesse hospital ele tem várias especialidades diferentes, contudo, não existe profissionais para atender a demanda de pacientes que tem aqui, não existe profissionais suficientes, tanto que existem grupos no Facebook aqui, as pessoas reclamam muito do atendimento aqui, justamente porque é um hospital grande. Entretanto, tem poucos profissionais para poder atender a demanda de pacientes, que a demanda de pacientes aqui é bastante alta, tem muitos pacientes oncológicos aqui. E outra coisa também, que eu vou relatar para vocês depois, a minha experiência individual com o hospital aqui, é que tem muita quebra de informação de um sistema para o outro. Tem muita quebra de informação do sistema primário para o sistema de tratamento, que eu vou explicar para vocês depois como é que funciona. Mas, assim, do mais, é um hospital bem tranquilo de se entrar, de conseguir se situar, de se localizar. Contudo, tem uns problemas no que tange a administração em si. Mas vamos lá, porque a minha consulta é dentro de alguns minutos. Já falei com o recepcionista e agora eu vou só esperar o médico me chamar. E só que antes, como eu tenho alguns minutinhos ainda sobrando antes da consulta começar, eu decidi mostrar para vocês a vista que eu tenho aqui esperando. Não sei se vocês vão conseguir ver. Gente, vista maravilhosa. Maravilhosa. Muito lindo, né? É uma vista estupenda. Acabei de tirar a senha aqui, gente, para poder fazer o teste de sangue. Porque eu vou começar um tratamento aqui e eu preciso fazer esses testes de sangue. Depois eu explico para vocês como foi a consulta. Oi, gente, sou eu de novo. E, bom, tive minha consulta com o médico. Não foi como eu esperava. Infelizmente aqui na Noruega é algo comum a consulta não acontecer conforme esperado, mas depois eu vou explicar pra vocês o porquê disso acontecer. Agora eu tô com um pouco de fome, não tomei café da manhã propriamente dito, comi uma torrada com uma geleia. E então o que eu farei agora? Eu vou pegar o ônibus para o centro da cidade e vou comer no McDonald's, né? Então, depois que eu comprar o meu lanche no McDonald's, eu quero me sentar numa parte do parque que fica no centro e aí a gente pode ter um papinho mais profundo sobre como funciona a saúde aqui na Noruega, porque por vezes eu me frustro com o manejo da administração da saúde aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver ali o sinalzinho do McDonald's, mas é só uma parte do prédio, porque o McDonald's fica bem nessa partezinha aqui. E bem aqui no meio é o shopping daqui. A gente tem 2 ou 3 shoppings. Tem um que fica mais perto, fica 15 minutos perto de distância do meu apartamento e é o que eu costumo frequentar mais. Esse eu costumo ir somente quando eu realmente tenho alguma coisa assim muito excepcional para poder fazer. Porque dentro desse shopping tem umas lojas que eu curto,
Mas na maioria das vezes eu prefiro ir pro outro porque tem uma loja de cosméticos que eu gosto muito de ir e os cosméticos são bem baratos lá, então eu prefiro ir na outra lá. Então vamos comprar. Então agora vamos comprar o meu lanche, vou comer o meu lanche aqui e assim que eu finalizar aqui eu pretendo ir pro centro da cidade. E aí sim a gente pode ter nossa conversa, nosso papo. E vou destrinchar pra vocês como é que as coisas funcionam aqui. Eu tive uma ideia pra um vídeo que eu acho que é assim, uma ideia bem interessante e que é algo que nem todo mundo fala. Que é sobre a adultização de crianças aqui na Noruega, que é um problema assim imenso que tem aqui. E aconteceu uma coisa no ônibus que fez eu virar a chavinha e vim com essa ideia. Mas assim, vou contar melhor pra vocês assim que eu terminar meu lanche. Eu comprei um refrigerante e um cheeseburger e deu esse total de 70 coroas norueguesas, não sei quanto é em reais, mas irei colocar no vídeo. Esse refrigerante é um refrigerante que eu gosto muito, que é um refrigerante de Sakura, é uma edição especial que tá tendo aqui na Noruega, que eles põem como se fosse um xarope, uma essência que lembra muito a flor de Sakura no Japão, junto com Sprite. E é muito gostoso, é uma favorita até agora. Oi, gente, finalmente eu consegui relaxar um pouco, procurar uma sombra e realmente consegui descansar um pouco, porque foi um dia extremamente corrido, mas que no final tudo deu certo. Melhor. Bom, o que eu posso falar da saúde aqui na Noruega? A saúde aqui na Noruega, ela em sua grande parte, ela é gratuita. A saúde ela é financiada pelo governo e você não paga nada a não ser uma taxa de manutenção. É uma taxa de uso. Digamos assim, você vai para o médico, para uma consulta normal e para um clínico geral. Você vai pagar pela aquela sua consulta, que geralmente custa por volta de... varia de 100 coroas norueguesas até 400 coroas norueguesas, 500, depende. Depende do que você vai falar na consulta, depende de como o médico vai considerar, depende da especialidade do médico, depende de como ele vai manejar, sabe? Tudo depende. Mas varia de 100 coroas norueguesas a 500 coroas norueguesas. Salvo isso, em relação aos médicos noruegueses, os jovens. Gente, os jovens aqui são uma coisa que até é papo pra um vídeo que eu vou fazer, que é sobre a adultização aqui na Noruega. Que é uma problemática que geralmente as pessoas não costumam falar. Assim fica um pouco mais tranquilo de eu gravar. Vamos lá. Essa parte dos jovens eu vou tentar abordar no outro vídeo que fala sobre a adultização dos jovens aqui na Noruega. Vamos lá. Os hospitais, em sua grande parte, são gratuitos. Existem sim as clínicas particulares. Contudo, as clínicas são geralmente usadas para você meio que cortar caminho, porque os hospitais públicos daqui podem, devido à alta demanda, podem demorar um pouquinho para você conseguir tratamentos para diversas coisas. Então, assim, se você for um residente, seja ele temporário ou seja ele permanente, você tem direito à saúde gratuita aqui na Noruega.
E, bom, os médicos noruegueses, o que eu posso dizer? Gente, os médicos noruegueses, aqui a Noruega, ela foca muito na medicina paliativa, na medicina que cuida da sintomatologia e ela não trabalha nessa perspectiva preventiva como no Brasil acontece. Aqui na Noruega, quando você sente algo, você vai ao médico. Existe duas diferenças. Existe o Legevakten, que é o pronto-socorro, e tem um médico de lá. Você vai para ele quando você tem alguma emergência, que vale ressaltar que emergência para eles, assim, se você estiver quebrando um braço, para ele não é emergência, porque você pode consertar no outro dia. Então, assim, ai, nossa, quebrei meu braço. Toma um paracetamol e deita na cama até o outro dia para você conseguir consertar. Tô aqui usando um pouco de hipérbole, exagerando um pouco, mas é quase isso. Porque, assim, suponhamos que você quebre seu braço de madrugada. A ambulância não vai até você para te levar pro médico porque você quebrou o braço de madrugada. Ele vai dizer para você tomar um remédio que faça você ali aliviar um pouco a sua dor, para depois, no outro dia, você ir ao hospital, né? Então tá, a gente tem o pronto-socorro, que é o Legevakten, e a gente tem o Fastlege. O Fastlege, ele seria o nosso médico de família. É um médico que ele é designado somente para você, e ele vai te acompanhar ali na sua vida, na vida que você tem aqui em relação à questão de tratamento e questão de saúde. Aí o que acontece? Como eles não trabalham dessa perspectiva preventiva, quando você vai pro médico é quando você já tá quase morrendo. Porque aqui tudo é tratado na base do tipo assim, nossa, fui atropelada por um carro, toma paracetamol. Aí, nossa, tô com tuberculose, tô morrendo aqui, tô na beira da morte, toma paracetamol. Então, assim, tudo é tratado nessa perspectiva do tipo assim, de você já tá nas últimas. Então, assim, os médicos daqui, eles tendem a postergar ao máximo todo e qualquer tipo de tratamento até você realmente estar verdadeiramente ou de forma muito intensa acometido com o que quer que esteja te acometendo, e você ter que eventualmente ir para o médico e ir para o pronto-socorro. Em relação à questão financeira, eu mencionei que tem os hospitais que na maioria são públicos, né? E você paga uma taxa de manutenção que varia de 100 a 500 coroas norueguesas. Contudo, se você utilizar o sistema de serviço público da Noruega e você alcançar determinado limite de coroas norueguesas por ano, você recebe um cartãozinho de isenção pro resto do ano. Então, assim, se metade do ano de 2000 e sei lá das quantas, eu alcancei esse limite de coroas norueguesas que eu deveria pagar durante o ano, o resto do ano você receberá um cartão que vai te permitir e te eximir dessa taxa de manutenção dos hospitais do governo daqui. E, assim, também reiterando, eu mencionei que a consulta não saiu da forma como eu gostaria. Por que não saiu da forma como eu gostaria, gente? Os médicos daqui, eles são muito... Ai, gente, eles são muito... Nossa, eles não têm um molho de te perguntar, nossa, e realmente aprofundo. O meu primeiro médico, que foi o médico assim que eu cheguei na Noruega, que eu fui designada a ele, assim, maravilhoso, foi maravilhoso, mas apesar dele também realmente não ter ele tratava com muito afinco, ele realmente se dedicava. Contudo, eu sentia que faltava ainda alguma expertise nele. Mas fluía. Depois que eu perdi esse médico, que ele foi para um outro hospital,
Nossa, foi ladeira abaixo em relação a médicos, porque eu nunca consegui achar um que casasse no sentido de química, porque aqui na Noruega você tem que ter uma química com o médico, porque senão as coisas não conseguem fluir. Então, esse hospital que eu fui hoje, gente, é um hospital que ele tá sendo um problema aqui. Esse hospital, eu moro aqui na cidade, mas esse hospital ele fica um pouco mais afastado. Existia o antigo hospital que realmente ficava aqui na cidade, só que eles queriam ampliar, deixar maior e construir esse outro. Que juntou tudo, gente, juntou tudo. Hospital psiquiátrico, nefrologia, dermatologia, ortopedia, oncologia, juntou tudo e ficou nesse hospital. E esse hospital, apesar do tamanho exuberante que ele tem, não existe a capacidade dele de receber demanda não é tão grande, porque não existe tantos profissionais dentro do hospital. Então eles evitam ao máximo receber as demandas que vêm do pronto-socorro para evitarem que as pessoas fiquem internadas, justamente por não ter profissionais suficientes que atendam a demanda, que supram essa demanda, né? E esse hospital está sendo uma polêmica porque foi muito dinheiro investido. E vale ressaltar também que existe uma polêmica de... recentemente foi uma polêmica aqui na Noruega da administradora do hospital, que fica na parte norte da Noruega, dela ter aumentado o próprio salário. Do salário dela ser o que acho que, se eu não me engano, no ano 2 milhões de coroas norueguesas, assim, um salário muito alto. Ela aumentou o salário dela e aumentou o salário também de um conhecido dela. E ela teve uma entrevista polêmica que eu vou colocar. Eu não sei se eu posso colocar, mas eu vou deixar ao menos a notícia aqui. Então, assim, foi uma polêmica grande porque, assim, é muito dinheiro investido, é muito dinheiro que está sendo embolsado. Então, assim, a população norueguesa, ela problematiza muito essa questão da saúde aqui, porque nem os noruegueses estão felizes com a saúde aqui na Noruega. Não vou ser hipócrita e dizer que as coisas aqui não funcionam. Funcionam. A engrenagem, ela anda. Só que, assim, poderia andar bem melhor. A administração aqui ainda é falha em muitas partes. Esse hospital que eu estava me consultando, ele teve uma falha de comunicação com o hospital primário que eu estava, que era do meu primeiro médico, que ele detinha de todas as minhas informações de saúde aqui na Noruega. E, assim, é uma questão de má comunicação, de data, de consulta, de horário, de questão de manejo de tratamento. A médica que estava me acompanhando no atendimento primário, que eu estava fazendo um determinado tratamento, que tinha que ser esse tratamento tinha que ser feito de forma concomitante com esse outro hospital daqui, só que esse hospital daqui não enviava as datas corretas do dia da consulta, às vezes postergava assim inúmeras vezes. Acho que chegou a até 5 vezes deles assim mudarem a data de forma subsequente, e de eu ter que ligar para poder, qualquer data certa, porque vocês mandaram tantas cartas mudando que eu não faço a mínima ideia de qual que seja. E assim, com erros de impressão, dizendo que essa é a data nova com a data que já tinha passado. Nossa, bagunçado. E essa falta de comunicação entre a atenção primária e a especialidade acaba por afetar o tratamento do paciente como um todo e fazendo com que a gente fique frustrada. E eu pensava, nossa, isso só deve estar acontecendo comigo. E depois de um tempo, eu vinha ouvindo reclamações, tanto de pessoas estrangeiras que estão aqui na Noruega, que fazem uso do serviço de saúde aqui da Noruega, como também de próprios noruegueses que não estão felizes, e de pessoas que pelo contrário,
se as doenças que acometem essas pessoas acabam por se agravar ainda mais, justamente pelo fato das pessoas, da própria saúde aqui ser falha. E assim, não é por a Noruega ser Noruega que tudo vai ser perfeito, obviamente, disso eu sei, mas são coisas que a gente deve pontuar para tentar melhorar, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando de como a Noruega é boa, de como a Noruega é isso. É um país extremamente seguro. Eu sou muito feliz por morar aqui. Mas, da mesma forma como no Brasil, eu também ressaltava que o Brasil tinha as partes ruins, eu também ressaltava as partes boas. Então, assim, aqui na Noruega, não é pelo fato da gente ter segurança, da gente viver de forma segura aqui, que não vai ter falhas em determinados aspectos da vida cotidiana. Então, assim, é uma coisa de se pensar. Eu só não gosto quando os influencers, eles meio que tentam vender uma imagem da Europa ou por exemplo, aqui na Noruega. Eu vejo muito falarem de como as auroras boreais e tudo mais, de pipipopopó, nossa, país mais caro do mundo e tal. Mas, gente, e problemáticas? Porque assim, eu vejo só coisas turísticas. É legal? É maravilhoso, mas por que também não mostrar as problemáticas? Porque a vida não é só rosas, né? Então, assim, esse foi um vídeo um pequeno vlog que eu gravei aqui para mostrar para vocês como é a realidade da vida de uma imigrante aqui na Noruega, e mostrar que nem tudo é rosas, e o SUS, ele é maravilhoso, viva o SUS. E o SUS, ele tem um aspecto assim charmoso, né, gente, de realmente ter esse cuidado preventivo que aqui na Noruega falta. A Noruega precisa aprender com o SUS nesse aspecto de prevenir a tratar, porque eles prestam tanta atenção nisso de tratar uma sintomatologia ou já cuidar quando está nos estágios finais, que as pessoas acabam descobrindo doenças gravíssimas em estados já mais avançados e que não tem mais jeito, justamente por causa dessa questão da política preventiva não ser algo tão ampliado aqui na Noruega. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado desse videozinho maravilhoso, que eu tentei fazer da forma mais cozy, da forma mais descontraída possível. E é isso, gente. Beijinho da Agatha e vejo vocês no próximo vlog.